Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar de pé diante da sua presença, onde a gente sabe que nos dias de hoje tem pessoas que nem poder respirar estão podendo, porque estão respirando através de um aparelho, mas eu e você, a gente tem a oportunidade de agradecer a Deus e de mostrar a grandeza dele e os seus propósitos que ele tem tido sobre a nossa vida. Eu vou trazer uma palavra para nossa meditação, que se encontra em Jeremias 18, do 1 em diante, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Essa passagem vai falar de quando o Senhor, ele quer falar com Jeremias, e não só falar, como mostrar a Jeremias. E agora o Senhor, ele manda que Jeremias descesse à casa do oleiro. E Jeremias, ele automaticamente, ele obedece ao Senhor. É bem verdade que naquele momento Jeremias podia ter questionado e ter dito: mas se o Senhor quer falar comigo, por que não falar aqui, por que não falar agora? Mas o mais interessante é que quando Deus ele quer falar com a gente, muitas vezes é necessário Deus nos levar a algum lugar para nos mostrar. E por que Deus não falou com Jeremias naquele momento? Porque era necessário que Jeremias ele descesse à casa do oleiro. Era necessário que Jeremias ele visse o que estava acontecendo ali, para que Jeremias entendesse o que Deus ele queria falar. Agora Jeremias desce à casa do oleiro. E a Bíblia vai dizer que quando Jeremias chega na casa do oleiro, a Bíblia vai dizer que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas, fazendo um vaso. Agora aquele vaso que estava na mão do oleiro, ele se quebra na mão do oleiro, ele cai no chão e se quebra. A Bíblia vai dizer nesse momento que quando aquele vaso se quebra, imediatamente aquele oleiro, ele pega aquele vaso, ele começa a refazer aquele vaso. Glória a Jesus. E o que eu entendo com isso é que muitas vezes Deus, ele trata comigo e com você assim como aquele oleiro tratou com aquele vaso. Muitas vezes, quando a gente está num momento difícil da nossa vida, em que a gente está se sentindo quebrado, a gente está se sentindo cabisbaixo, a gente sente que não tem mais uma solução para mim e para a tua vida. Aí Jesus ele chega, ele começa a quebrar, ele começa a moldar, ele começa a transformar e a fazer algo novo na minha e na tua vida. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquele oleiro começa a trabalhar naquele vaso e fazer um vaso novo. Aleluia. Aí o Senhor, ele diz para Jeremias: não poderei fazer eu como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Jesus. É interessante, meus irmãos, porque hoje em dia, se a gente quebra um vaso dentro de casa, aleluia, a gente não tem o costume, muitas vezes, de pegar uma cola, colar aquele vaso, porque aquele vaso não vai ficar a mesma coisa. Aquele vaso não vai ter mais a mesma imagem, aquele mesmo semblante que tinha, aquela coisa que chama a atenção.
A gente vai ver que pessoas vão chegar na nossa casa e vai ver que aquele vaso foi emendado. E nada que é emendado presta. Glória a Jesus. Aí muitas vezes na minha e na tua vida é mesmo assim. Muitas vezes quando algo dá errado na minha e na tua vida, a gente começa a querer dar um jeito na situação para que a situação ela continue a seguir adiante. Aí Deus ele diz para mim, para você, não adianta você tentar dar um jeito aqui porque não vai dar certo. É necessário começar de novo. Glória a Jesus. É necessário começar de novo, é necessário voltar ao início. E a gente sabe que quando a gente começa a fazer algo e que chega no meio da trajetória, que acontece algo que faz a gente querer, a gente ter que voltar ao início, a gente sabe que não é fácil, porque a gente já compreendeu a trajetória que a gente percorreu para chegar até onde a gente chegou. Muitas vezes eu e você percorre um longo caminho. A gente luta, a gente chora, a gente muitas vezes passa por momentos, a gente passa muitas vezes por escassez, a gente muitas vezes é escanteado, a gente muitas vezes é ferido, é machucado. Glória a Jesus. Mas Deus ele diz para mim e para você que às vezes é necessário a gente parar, voltar ao início, aleluia, glória a Jesus, para que tudo venha a ocorrer segundo a vontade de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu e você somos vaso na mão de Deus, eu e você somos barro. Quando Deus ele quiser, a qualquer momento, ele começa a tratar comigo e com você. Ele começa a dizer para mim e para você, eu sou o oleiro, você é o barro, eu te quebro, eu te amasso, eu te refaço e eu coloco você no lugar de destaque. Glória a Jesus. Alguém pode não dar nada por você. Alguém pode olhar para você e dizer que você não vale nada, que você não tem nada a oferecer. Aí é quando Deus chega, Deus ele começa a trabalhar, Deus ele começa a moldar e a gente sabe que no meio desse processo, aleluia, há dores, há choro, aleluia, a noite escura. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela chega ao amanhecer. Glória, aleluia, glória a Jesus. Eclesiastes 3:1 vai dizer que para tudo há um tempo determinado abaixo do céu. E a gente sabe que quando a gente fala de tempo, aleluia, a gente começa a pensar que é um processo muito difícil, porque esperar não é fácil. Esperar em Deus é difícil, aleluia, mas quando a gente muitas vezes quer fazer nossas escolhas por conta própria, aí o Senhor dos altos céus olha para mim e para você e começa a dizer, eu agora vou deixar você ir, porque você fez sua escolha, você precisa passar pelo processo para um dia viver o propósito. Glória. Quem nunca passou um processo na vida? Quem nunca enfrentou uma dificuldade? Aleluia, que quando você chega hoje, que você está vivendo o propósito de Deus, você olha para trás e você diz, valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena servir a esse Deus fiel. Glória a Jesus. Muitas vezes alguém não quer esperar o tempo de Deus. Muitas vezes alguém olha e começa muitas vezes a questionar Deus por causa do tempo. Aleluia. Porque o tempo ele requer a paciência. O tempo ele requer uma espera. Aleluia. E no meio de tudo isso a gente sabe que há um momento em que a gente muitas vezes se desespera. A gente muitas vezes fica como o cego de Jericó. A gente começa a sentir, aleluia, que as nossas forças estão indo embora e a gente começa a clamar. Oh, glória a Jesus.
A gente começa a aclamar e no meio do caminho existem pessoas que muitas vezes olham para mim, para você e muitas vezes fica dizendo, mas rapaz, cala a boca, tu tá vendo que esse Deus ele não vai te ouvir? Oh, glória a Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, persista, insista, aleluia, porque no meio de tudo que você está passando, aleluia, tem uma provisão de Deus para a tua vida. A provisão de Deus está chegando, glória, aleluia. Que nos falte amigo, que nos falte dinheiro, que nos falte alimento, que nos falte tudo, só não falte a presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor nós não somos nada. Glória a Jesus, aleluia. A Bíblia diz, quando eu pensava que estava fraco, eu estava forte. É no momento de fraqueza, é no momento que você se sente tão fraco, tão fragilizado, que Deus ele chega, ele começa a dizer, minha filha, meu filho, é nesse momento que eu mostro a minha grandeza sobre a tua vida. É no momento de fraqueza, no momento, aleluia, em que a gente se sente tão fragilizado, que Deus ele começa a se utilizar de mim e de você. Ele não quer saber se você está se sentindo fraco. O mais importante é isso, é que no meio da tua fraqueza, Deus se utiliza de você para falar com alguém. Glória. E quantas vezes a gente está tão angustiado, a gente está tão fragilizado e a gente começa a dizer, Deus, fale comigo. Deus, eu preciso te ouvir. E o silêncio de Deus está tão grande. E muitas vezes Deus te usa para alguém, porque tem alguém que precisa de um socorro mais urgente do que você naquele momento. E você não está entendendo. Glória. Aí muitas vezes você questiona e diz, mas Deus, eu precisava de uma palavra e eu não recebi, mas o Senhor me utilizou para aquela pessoa, mas porque aquela pessoa precisava de um socorro, aleluia, bem presente naquele momento. Aleluia, talvez a tua prova esteja de uma forma que você pode suportar, porque a Bíblia diz que Deus não prova ninguém além das forças. E muitas vezes, aquela pessoa que recebeu uma palavra vinda da parte de Deus através de você, muitas vezes esteja tão fragilizada, a sua mente esteja tão fraca, que muitas vezes alguém tenha até pensado em tirar sua própria vida. Aí Deus se utiliza de você para falar com aquela pessoa, e aquela pessoa, pela honra e a glória do nome do Senhor, ela desiste de fazer aquilo que ela estava pensando em fazer. Glória a Jesus. Então se alegre, glória. Aleluia, agradeça a Deus porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Agradeça a Deus porque Deus ele se utiliza da tua vida. Agradeça a Deus porque Deus ele te concede um ar para você respirar, para poder você falar aquilo que o Senhor lhe quer. Glória a Jesus. Aleluia. É bem verdade que existem pessoas que olham para mim e para você e muitas vezes olham e começam a nos julgar pela aparência, como fizeram com Davi. Quando Saul olhou Davi, que Davi disse que ia enfrentar o gigante, aleluia. Saul começou a duvidar porque Davi era um menino, Davi era um rapaz de baixa estatura, ele não tinha altura, ele não tinha um porte para enfrentar aquele gigante. Mas o que Davi ele não estava entendendo é que o que estava com Davi era maior do que o que estava com o gigante. Aleluia. O gigante estava amedrontando o povo. Aleluia. Mas o Senhor ele levantou o pequeno, aquele que ninguém dava nada, aquele que estava a apacentar as ovelhas, aquele que muitas vezes alguém olhava e dizia, rapaz, não vale nada, só sabe somente, aleluia, é cuidar de ovelhas. E o mais importante é isso, é que Davi ele cuidava de ovelhas, aleluia, ele dava a vida pelas ovelhas. Davi, ele muitas vezes, ele matou o urso-leão para defender aquelas ovelhas. Então Davi ele estava apto para aquele trabalho. Glória a Jesus. Davi ele agora vai
Ele vai enfrentar aquele gigante. Saul, ele tira a sua armadura e ele diz: olha, já que tu quer ir, então toma essa armadura. Davi imediatamente ele coloca aquela armadura, mas o mais interessante é que Davi ele não consegue andar com a armadura de Saul. Aí Davi entende que ele não pode ir com aquela armadura, porque aquela armadura não serve para ele. E ele não pode utilizar aquilo que não é dele. Então Davi imediatamente entrega aquela armadura para Saul. Aleluia, e diz: ó, fica com a tua armadura. Eu vou enfrentar o gigante e o Senhor estará comigo. Davi chega diante do gigante. Aleluia. E ele diz: não irei contra ti, nem com lança, nem com espada, mas irei contra ti em nome do Senhor. Ele foi enfrentar o gigante em nome do Senhor. E muitas vezes a gente quer lutar, muitas vezes com as adversidades que vem na nossa frente, muitas vezes a gente quer usar a nossa força, o nosso braço, muitas vezes as nossas palavras, e muitas vezes não adianta, a situação ela não procede. Aleluia, porque esquecemos muitas vezes de colocar Deus na frente. A Bíblia vai dizer que no meio do capacete do gigante tinha um furo. A Bíblia vai dizer que Davi estava com uma funda, ele pega uma pedra, ele coloca naquela funda, ele mira e lança contra o gigante. A Bíblia vai dizer, glória a Jesus, que aquela pedra entrou no meio daquele capacete e acertou a testa do gigante, e o gigante caiu por terra. Oh, glória! Deixa eu te dizer uma coisa, o gigante vai cair por terra. O gigante, ele vai cair por terra, ele não vai ficar de pé. A estratégia Deus vai te dar, mas é necessário você colocar Deus na frente. A palavra-chave é: coloque Deus na frente. Se você colocar Deus na frente, Deus ele vai agir. Se você colocar Deus na frente, Deus ele vai dar a vitória. Se você colocar Deus na frente, o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Foi uma palavra gloriosa. Eu não esperava que o Senhor ele me desse essas palavras para trazer para a nossa vida. Mas foi aquilo que Deus proporcionou para a nossa vida nesse dia de hoje. Amém?